Que existem coisas bizarras e que ainda não foram descobertas em terra firme, disso a gente já sabe. Mas existe um lugar que nós exploramos ainda menos, e é sobre isso que vamos falar hoje. O fundo do mar, pessoal. Um lugar onde a gente conhece menos que 10%. Em primeiro lugar, criaturas colossais. Desde a antiguidade existe história sobre monstros imensos, capazes de engolir navios inteiros. E graças à tecnologia dos dias de hoje, somos capazes tanto de preservar as criaturas bizarras que emergem das profundezas do oceano, como também registrar imagens delas. Um bom exemplo é a lula do gênero Magnapina, que pode chegar em até 8 metros e cujo primeiro registro que se tem notícia data de 1907, o primeiro animal adulto, porém só foi filmado em setembro de 1988 pela tripulação do submarino Nautilus, na costa norte do Brasil, a 4.735 metros de profundidade. Na maioria das vezes, os poucos espécimes foram encontrados nadando nas profundezas do Golfo do México. Outros animais estranhos e gigantescos de aparência monstruosa ainda se escondem nas profundezas do oceano. Um bom exemplo é o que você vê nesse vídeo. Alguns dizem ser uma cinectofora, crinectofora, isso aí que tá escrito, conhecido como carambola do mar. Outros discordam, mas certeza ainda não há nenhuma. O que você acha? Já deixa aí nos comentários para eu saber a sua opinião. E em segundo lugar, o Poço Maldito, um sistema de caverna subaquática da península de Yucatán, no México. Perto da vila de Tulum, os moradores das redondezas sempre evitam chegar perto do cenote, que é o nome dado a poços profundos naturais do país. A má fama do lugar remete aos antigos maias, e foi isso que chamou a atenção do arqueólogo Brandon Lee Russell, da Universidade de Albany, que conduziu em 2013 uma expedição às profundezas do poço. Antes que a equipe entrasse no cenote, um xamã conduziu uma cerimônia para acalmar o lendário guardião demoníaco do poço, uma enorme serpente emplumada. Ao mergulhar na caverna submarina, Russell encontrou no chão das duas camadas que compõem o sistema forrado de ossos humanos. Não se sabe quem eram as pessoas no fundo do poço ou como foram parar lá. O cenote, segundo Russell, é o único fora das muralhas antigas da cidade maia de Mayapé, a cerca de 40 km do sul de Mérida, a capital do estado mexicano de Yucatán. O que podemos supor é que as pessoas dentro do poço sejam vítimas da peste. Ninguém iria querer os infectados por perto ou beber da água desse poço, disse Russell. Mas na região ainda prevalece a história do demônio, a serpente guardiã do poço. E você? Em qual história acredita? E em terceiro lugar, ruínas de 3.000 anos. Muitos dizem que a estrutura rochosa submersa na costa de Yonaguni, a mais meridiana das ilhas de Ryukyu, no Japão, são de origem naturais. Outros vestígios de uma civilização desaparecida há mais de 10.000 anos. O geólogo marinho Masaki Kimura dizem ter identificado vestígios de uma cidade submersa, com entradas, monumentos e até mesmo um estádio. O conjunto rochoso seria o que restou de Yamatai, um reinado de antiguidade japonesa cuja localização é incerta e centro de controvérsias entre historiadores. Por outro lado, arqueólogos acreditam que a origem da estrutura seja natural. Outras formações rochosas na ilha de Yonaguni também têm a mesma disposição em degrau. Segundo geólogos, como a região é propensa a terremoto, estes podem fraturar as rochas regularmente. Essa hipótese é refutada pelo grupo que defende a origem artificial. Segundo eles, não há blocos soltos na área, planas de formação. O que é explicado pelos defensores da origem natural, fonte corrente marinha seriam responsáveis por, entre aspas, limpar o terreno em volta da estrutura. Bom, seja lá o que for, artificial ou de fonte natural, eu só sei que essa estrutura é bem bizarra. E em quarto lugar, rios debaixo do mar. E você não ouviu errado, eu disse mesmo rios debaixo do mar. No fundo do Mar Negro corre um imenso rio que, se estivesse em terra, seria o sexto maior do planeta,
Com 1 km de largura e até 35 metros de profundidade e mais cachoeiras e redemoinhos ao longo do seu leito, ele é formado pela água salgada, que verte do Mediterrâneo para o Mar Negro, onde a água tem um teor de sal muito menor. Até agora é o maior rio submarino ativo identificado, mas não o mais famoso. Esse título é do rio que corre abaixo do conjunto de cavernas submarinas acessíveis pelo cenote Angelita, na península de Yucatán, no México. O resultado é um rio como os da superfície, inclusive com árvores caídas e folhas em sua margem. Olha, eu não sei vocês, mas eu fiquei curioso. Como é que será que deve ser você estar em um rio e mergulhar para dentro de outro rio? Em quinto lugar, pirâmides debaixo do mar. Em 2001, uma equipe de exploradores fazem uma incrível descoberta no mar que cerca a ilha de Cuba, na costa oeste do país. Cerca de 650 metros abaixo da superfície, os pesquisadores conseguiram identificar com os seus tecnológicos equipamentos de sonar grandes estruturas de pedra, anteriormente desconhecidas pelo mundo. A missão de exploração, patrocinada pelo governo de Cuba, ainda na época do regime do consumista Fidel Castro, fez com que muitos questionassem se o achado seria uma espécie de Atlântida sul-americana. Essa comparação deu-se principalmente devido ao fato de pedras encontradas estarem posicionadas de uma maneira que parecia demonstrar uma espécie de desenvolvimento urbano no local, antes de ser afundado. Acompanhados de equipamentos capazes de fazer imagens e registro do local, foram revelados enormes blocos de pedras organizados. Muitos dos artefatos tinham semelhanças notáveis com os granitos talhados usados nos dias de hoje. As medidas são aproximadamente 2,40 m de largura e 3 metros de altura, e algumas das rochas estavam colocadas em cima uma das outras, e outras pareciam isoladas. Bem interessante, né? E aí pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Não esquece de dar aquele like, valeu, é nóis!